O que a igreja pensa sobre o massacre em Gaza? Nós temos que entender que hoje a situação naquela região é muito complexa, de muita tensão, e ela está no centro das atenções do Papa Leão XIV, assim como esteve no centro das atenções do Papa Francisco. Há um contexto histórico que nós devemos considerar. Após a Segunda Guerra Mundial, com o massacre dos judeus pela Alemanha nazista de Hitler, a ONU e vários estados decidiram deixar os israelenses, os judeus, em um território que hoje é Israel. Aquele território estavam palestinos que tiveram que sair e ficaram na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Um erro que a gente pode considerar para as relações internacionais daquela época foi que não se reconheceu o Estado palestino naquela época, apenas o Estado de Israel. Isso gerou conflitos ao longo da história, invasões e grandes disputas entre os dois países, que normalmente há uma preponderância militar de Israel por causa do apoio militar dos Estados Unidos. Porém, com a falta de esperança dos palestinos e toda a degradação das pessoas que vivem naquele local, chegou ao ponto de que o Hamas, um grupo terrorista, conseguiu chegar ao poder. Isso complicou ainda mais a relação entre os países. A partir do Hamas tomar o poder e aumentar o tom beligerante contra Israel, primeiro foi nas falas, mas depois teve a situação pior, que foi a invasão ao Estado de Israel em outubro de 2023 para fazer reféns. Aqueles reféns foram levados de novo para a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e aí Israel revidou com o maior poder militar possível. E isso tem sido feito. Vários países do mundo entendem que Israel está se aproveitando da situação para fazer um verdadeiro genocídio, e Israel já disse que quer dominar toda a área que hoje pertence à faixa de Gaza. Os Estados Unidos pediram para o Hamas devolver os reféns recentemente, e o Hamas respondeu que aceita um acordo da devolução dos reféns em troca de cessar a violência, mas hoje o Estado de Israel não tem mais interesse aparentemente nesse acordo. O que a igreja tem feito Papa Francisco ligava diariamente para o pároco da igreja que está ali na faixa de Gaza, Cisjordânia. Leão XIV continua com os contatos com a igreja local, entendendo as necessidades daquelas pessoas diante do crescimento das tensões. E, lógico, fazendo orações pela paz. Papa Francisco e Leão XIV convocaram jejuns pela paz, não só na região da faixa de Gaza, Cisjordânia e Israel, mas também em outros locais, como a Ucrânia também, que foi invadida pela Rússia. A situação atual Israel promove um ataque feroz contra a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e abriu um caminho para os palestinos fugirem, porque se diz que eles querem matar os terroristas do Hamas. Então hoje você tem cerca de 300 mil pessoas fugindo daquele território para serem refugiados, mas eles não têm nem para onde ir. A situação é muito triste. O Papa Leão XIV já deu declaração que não vê uma invasão a Gaza como uma solução. O Papa defende a devolução dos reféns para Israel, e que Israel deixe a Cisjordânia e a faixa de Gaza. É bom lembrar que a Igreja Católica é minoria nesses locais. O que comandam são os muçulmanos, mas mesmo assim a igreja se faz presente, acolhendo inclusive aqueles que não são católicos. Há muito temor, há muito medo, e o Papa pede ponderação, mas ainda não tivemos isso. É hora de rezar e esperar que as coisas melhorem. Sou Wellington Alves, canal Jornalismo Católico.